No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o processo de obtenção do visto americano. Eu tirei o visto americano no mês passado e eu vou contar para vocês como foi a minha experiência e tentar dar algumas dicas também. O visto americano é importante não só para quem viaja aos Estados Unidos, mas também para quem tem conexões lá. Se você tem uma conexão nos Estados Unidos em voos para outro país, você deve ter o visto americano também. O processo de obtenção do visto é dividido basicamente em 3 etapas. A primeira é o preenchimento de um formulário na internet. A segunda é a ida ao CASV, que eu vou explicar o que é. E a terceira é a ida ao consulado. A primeira etapa, que é o preenchimento do formulário, você faz na internet. É onde você vai preencher todas as suas informações que se referem à sua vida e à vida das pessoas que estão à sua volta também. Assim como ao seu propósito de viagem, tudo que se refere à sua viagem. O formulário DS-160, que é o formulário que a gente preenche, é conseguido na internet mesmo, no site do governo americano. E eu demorei mais ou menos 2 horas para preencher ele. Só que você pode também preencher uma parte, salvar no seu cadastro, outro dia você volta e preenche mais. É muito importante que você saiba de tudo que você esteja colocando. Então por isso que eles deixam você salvar, gravar, e depois você procura saber mais detalhes das informações que você vai passar, por exemplo, de renda, se você não sabe ao certo, e depois você volta e continua preenchendo. Como você deve saber, os Estados Unidos quer saber se você vai ter condições de viajar para lá, condições de se manter lá durante o tempo da sua viagem, e se você não vai ter motivos para poder ficar lá. Portanto, é muito importante que você comprove renda e vínculos com o Brasil. Eles querem saber se você vai ter dinheiro para usar e se você vai ter motivos para voltar. Todo o processo de preenchimento é super importante que você saiba de tudo que você está dizendo. Porque na hora da entrevista eles vão te fazer uma pergunta de acordo com o que você preencheu. Então se eles fizerem uma pergunta e o que você responder não for de acordo com o que está preenchido, vai dar divergência nos dados e pode ser que seu visto seja negado. Depois que você preenche todo o formulário, todas aquelas perguntas, aquele monte de perguntas sobre você, sua família e tal, você deve pagar a taxa. O valor da taxa para visto de turismo é de $160 e ela pode ser paga no cartão de crédito ou em boleto. Quando você tem o pagamento efetuado e confirmado, você é direcionado para a página de marcação. Então é onde você vai marcar a sua ida ao CASV e a sua ida ao consulado. Em Belo Horizonte a gente não tem consulado americano ainda. A informação que eu tenho é de que em 2017, no ano que vem, a gente vai ter uma sede do consulado aqui. Só que ainda não temos, então a gente deve ir ao CASV primeiro e ir a outro estado para poder fazer a entrevista. O CASV é um escritório do governo que facilita a emissão de vistos. Então, lá é onde você vai para poder tirar a foto e recolher as digitais, para ficar mais fácil no dia que você for fazer a entrevista. Eu demorei no CASV mais ou menos 5 minutos lá dentro, foi bem rápido. No dia que eu fui, tinha só eu lá dentro, não tinha mais nenhuma outra pessoa tirando visto. Foi muito tranquilo. Eles fazem uma revista rápida e você não pode estar com o celular ligado. Foi rapidinho, bem tranquilo. Na outra semana eu já estava marcado para poder ir ao consulado fazer a entrevista. Eu marquei no Rio de Janeiro, então eu marquei para as 10 da manhã, meu voo chegou no Rio às 8, quando era 8h10 eu estava já no consulado, e pensei, vou ter que esperar aqui até 10 da manhã. Só que eu tive uma surpresa. Quando era 9 horas mais ou menos, me chamaram para entrar. Então eu deixei meu telefone com quem estava comigo, lá fora, e entrei. Lá dentro é composto por várias etapas. Você passa por um raio-x igual aquele de aeroporto para confirmar que não tem nada, coloca a pasta com os documentos também no raio-x, e várias etapas são feitas. Quando me chamaram para a fila de entrevista mesmo, já comecei a tremer, a ficar mais ansioso e tal, estava meio com medo. É até legal dizer que antes, no dia anterior, eu custei dormir porque eu estava pensando em todas as perguntas que o cônsul podia fazer. Então eu pensava comigo a pergunta que ele ia fazer e pensava comigo também a resposta que eu ia dar. Então eu fiz uma lista de perguntas na minha cabeça do que eu ia falar. Na hora que chegou na fila do cônsul que eu ia ser atendido, tinha uma família na minha frente, era um homem, uma mulher e uma criança. E como não tem divisão nenhuma, eu consegui ouvir as perguntas que o cônsul fez para ele. E, infelizmente eu vi que eles tiveram visto negado. O cônsul falou, infelizmente você não é autorizado a entrar no meu país. E eu percebi também que ele era americano. Quando ele falou próximo, eu fui. A primeira pergunta que ele me fez é, você fala inglês? Eu falei, sim. Eu podia ter respondido não, mas de acordo com o formulário ele ia ver que a minha profissão exige o inglês 100% de mim. Não tem como eu trabalhar com o que eu trabalho sem falar inglês. Então ele ia falar, bom, você faz isso e não fala inglês, como? Ia dar uma divergência já na primeira pergunta. Então eu falei sim. Quando eu falei sim, ele já começou a fazer as perguntas em inglês. A primeira pergunta foi para onde eu quero ir, quanto tempo eu quero ficar, por que eu quero ir para esse lugar. Você pode colocar qualquer lugar que você queira ir,
mas não quer dizer que você tem que ir para esse lugar. Assim como as datas, ele vai te perguntar quando você quer ir, você vai preencher uma data de ida e uma data de volta, mas não quer dizer que você tem que ir naquelas datas, são apenas previsões. Assim como o hotel, se ele perguntar qual hotel você quer ficar, você vai preencher um hotel no formulário, vai responder o mesmo hotel, mas não quer dizer que você é obrigado a ficar naquele hotel. Ele me fez algumas perguntas como essas. Teve uma hora que ele me perguntou, quem vai com você? Eu falei, eu vou sozinho. Como eu tinha ido ao Canadá e foi bem tranquilo, eu respondi que eu ia sozinho. Até aí são perguntas que eu tinha pensado já em responder. Só que aí veio uma que eu não tinha pensado ainda, que ele me perguntou, por que você vai viajar sozinho? Algum motivo para você querer ir sozinho para os Estados Unidos? Então eu respondi que eu decidi que vou, mas meus amigos e minha família não estão certos se vão. Então eu tô tirando o visto sozinho primeiro. Depois disso ele me perguntou se já tive em outro país, eu falei que sim no Canadá, eu vi que ele gostou quando eu respondi isso. Em seguida, digitou algumas coisas e falou, bom, seu visto foi aprovado, parabéns. Só. E saí de lá até sem acreditar direito, porque foi tão rápido. Na hora que eu saí do consulado, que eu peguei meu celular para olhar as horas, era 10 horas da manhã, que era a hora que eu estava entrando ainda. Então foi muito mais rápido do que eu esperava. Então, o que eu recomendo é que você tenha certeza de tudo que você preenche no formulário, para na hora que você responder na entrevista, esteja tudo certinho. Comprovação de renda pode ser qualquer documento que comprove, pode ser extrato bancário, contra-cheque, comprovante, sei lá, de imposto de renda, qualquer coisa que comprove que você tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos. Comprovante de vínculo com o Brasil pode ser declaração de escola, pode ser declaração de faculdade, qualquer documento que comprove que você vai ter motivos a retornar ao seu país. Carteira de trabalho também ajuda bastante. É legal falar também que se você tem uma pessoa que vai pagar pela sua viagem, essa pessoa pode sim, desde que você pegue os documentos financeiros dessa pessoa e que ela tenha a carta custeio, assim como no visto canadense eu disse, que a pessoa vai dizer que ela vai pagar por toda a sua viagem aos Estados Unidos. Eu levei todos esses documentos, mas na hora da entrevista não precisei mostrar nenhum. Mas sempre importante lembrar porque pode ser que eles peçam para confirmar algum dado. Assim como também no passaporte ele viu que eu já fui ao Canadá e muita gente diz que isso conta muito. Você ter ido a um país rico como o Canadá ou algum país da Europa conta bastante por eles saberem que você já foi a um país e retornou. A minha entrevista foi na segunda-feira, quando foi na sexta-feira eu recebi um e-mail do CASV falando que meu passaporte já estava pronto para retirada. Então no mesmo dia eu já fui lá, peguei meu passaporte e já estava com o visto certinho. Esse aqui é um visto americano, tem a foto, infelizmente, uma foto bem feia aqui. Esse aqui foi um momento bem feliz de conquista da minha vida e foi bem tranquilo para tirar, eu pensei que fosse ser pior, mas foi bem tranquilo. Apesar da entrevista em inglês, eu não tive nenhum problema com isso, nem com a entrevista em inglês. Só a gente fica um pouco meio assustado quando a gente pensa que vai ser em inglês, mas foi bem tranquilo. Eu recomendo que você tenha totalmente segurança no que você está dizendo, não minta, não tenta sair fora de algumas perguntas, porque não adianta, eles vão descobrir da mesma forma. Seja verdadeiro, responda tudo com verdade, sem medo nenhum, comprove tudo o que você diz. Se você acha que ainda não está pronto a ir aos Estados Unidos, aguarde um pouco, espere as coisas melhorarem um pouco para poder você tentar aplicar o visto. Se for negado, não assuste, infelizmente acontece, mas tente ver onde você pode ter errado para poder na próxima aplicação dar mais certo. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo, e se tiver alguma dúvida mesmo assim, você pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então inscrevam-se no canal, assistam a outros vídeos, e é isso, valeu!